Audio Jungle. Pessoal, vamos lá, uma saudação aqui, hoje a saudação é diferente, não tem salve, salve galera, quero mandar aqui um alô para toda a audiência, né, que está acostumada a acompanhar aí o Play de Negócios, mas hoje é diferente, hoje o Luiz Almeida, que entrevistou durante muito tempo aí, mais de 20 entrevistados, empreendedores, profissionais de várias áreas, vai ser entrevistado. A galera pediu, né? A galera perguntou por que o Luiz não vai ser entrevistado. E a gente providenciou. E hoje está aqui eu, Jéder Marcos da Virgos, para entrevistar o Luiz de Almeida. Fala galera, tudo certo? Hoje numa posição um pouco diferente. Aí quando você fala do meu Play de Negócio, não Play de Negócio, vírgulas marketing, brinca não. Mas acho que é a primeira vez que... Acho não, né? É a primeira vez que isso acontece, no qual eu vou ser entrevistado. Que honra poder ser entrevistado no Play de Negócio, um programa que eu gosto tanto. E um projeto tão especial para vírgulas marketing. Então, para mim é uma honra poder estar sendo entrevistado, principalmente por um cara que é um parceiro de trabalho de tanto tempo, juntos no Play de Negócio e na vírgula de uma maneira geral. Bora lá, fique à vontade para fazer as perguntas. Luiz, você sabe que é uma satisfação muito grande para mim também, nós que somos aí de outros carnavais, né, trabalhamos juntos em outros projetos. E aí eu quero começar com a seguinte pergunta, você tem aqui a oportunidade de falar um pouquinho da sua história. Às vezes as pessoas, né, me encontram no clube, em alguns momentos de lazer, descontração, e aí o pessoal pergunta, você trabalha na Vírgulas? Trabalho sim. E aí, quem que é o dono da Vírgulas? Ah, é o Luiz Almeida, do GF, etc e tal. Fala pra gente, quem é o Luiz de Almeida? Quem é o Luiz Almeida? Ó, Gedão, vamos lá, pergunta boa. Quem sou eu? Esse tá parecendo psicólogo mesmo, né? Uma pergunta direta, assim, para poder entender. Luiz Augusto Reis Almeida, casado com a Mariane, pai da Júlia e da Luísa, filho do Geraldo, saudoso pai da Matilde, irmão do Alexandre e da Maria Luísa. Sou um cara apaixonado pela vida, gosto da vida, vivo bem, gosto da vida. E acho que isso é um pouco do meu porquê nessa vida, que é o que faz um pouco sentido na minha vida. E de uma maneira ampla, profissionalmente, eu sou um cara apaixonado pelo meu trabalho, pela minha profissão. E em alguns momentos as pessoas que vão me conhecer a partir de agora vão falar, não é possível, tá falando isso para fazer tipo. Quem me conhece sabe. Eu sempre acreditei que isso era parte daquilo que eu quero deixar de legado na vida. Eu sempre fui muito apaixonado pelo que eu faço, né, desde os tempos dos primeiros estágios, das primeiras iniciativas profissionais que eu comecei bem cedo. Eu sempre fui apaixonado por aquilo que eu consegui produzir e entregar. E hoje eu sou um cara realizado. Eu acredito que eu já realizei grande parte dos meus sonhos pessoais e profissionais, mas eu ainda tenho muita ambição. Ambição é diferente de ganância, tá? Eu tenho muita ambição em realizar muitas coisas na vida e a vida só está começando. Então, eu tendo 43 anos, eu ainda tenho muita coisa boa para poder viver e muito sonho para poder realizar. Então, Luiz Almeida, em resumo, é um cara batalhador, trabalhador e, acima de tudo, sonhador. Acho que é um pouquinho do que eu sou no dia a dia aí. Bacana. A história sua é muito bonita, Luiz, né? Muito admirável. Mas me conta uma coisa. Logo depois da pandemia, enquanto muitas empresas estavam fechando, de onde que veio essa ideia de abrir praticamente um hub de inovação e de negócios presencial? Vamos lá. Primeiro, o presencial veio depois, né? Primeiro veio É interessante quando a gente fala sobre empreendedorismo e as pessoas às vezes acham que a gente opta pelo empreendedorismo como se fosse virar uma chave. Eu venho da iniciativa privada, tive excelentes referências, trabalhei numa empresa simplesmente inesquecível, que foi o GF Supermercados, um supermercado muito marcante na região do sul de Minas, que eu tive excelentes exemplos de como fazer gestão, de vivenciar algo que você era de fato apaixonado. Então eu já me considerava empreendedor desde esses tempos, né? Então o intraempreendedorismo é algo muito claro na minha vida. Quem me conhece sabe do que eu estou falando e isso não é mentira. Eu amava muito o que eu fazia até chegar ao determinado momento que isso acabou. Também fui docente na universidade, tive o prazer de trabalhar também na universidade. Só que chegou um determinado momento que o empreendedorismo já não era mais escolha, era obrigação. Eu tinha que ser empreendedor porque grande parte daquilo que eu pensava precisava acontecer de uma maneira diferente. Eu precisava seguir a minha vida de uma maneira diferente. E aí, meu amigo, depois de tudo que eu vivi e todo o formato de trabalho que eu já tinha passado, chegou a hora de eu colocar em prática aquilo que eu acreditava. E, de fato, ser protagonista daquilo que eu acreditava. E aí eu consegui iniciar primeiro em um formato
online para depois passar para o formato presencial, mas eu vou ser muito franco que dar errado era algo que não poderia acontecer e talvez tenha sido isso o grande segredo da Vírgulas ter crescido, ter se desenvolvido e assim por diante. Uma vez eu vi uma palestra do Primo Rico, né, do Thiago Nigro, presencialmente no Startup Summit, lá em Florianópolis, e ele falou uma coisa que eu achei super interessante, que foi bem marcante. Ele falou, eu aposto exclusivamente em quem tem uma única opção. E eu achei super interessante porque eu estava em um momento de uma startup que era a minha segunda opção. E aí perguntaram para ele, mas como assim só para quem tem uma opção? Porque na cabeça dele, ele comentou que se você tem apenas uma opção, você vai dedicar tudo que você tem para isso. E eu acho que como empreendedor, eu dediquei tudo que eu podia para Vírgulas e eu acho que esse tenha sido o maior segredo do sucesso para a gente chegar até aqui. E como eu costumo dizer, não somos uma empresa de sucesso, somos uma empresa que estamos vivenciando sucesso. Eu não sei o dia de amanhã, eu garanto que com muita dedicação a gente espera manter isso por muitos e muitos anos, mas estamos, nunca somos, né? O fazer com que seja é atividade diária, isso faz parte um pouco do nosso dia a dia. Então, Vírgulas veio dentro desse contexto, não por uma escolha em ser empreendedor, mas uma necessidade de ser empreendedor. E eu acho que isso fez muita diferença no formato como a gente dedicou para fazer isso acontecer de uma maneira clara. Luiz, fala para mim, a Vírgulas completou recentemente 5 anos de empresa, né? Tem mais de 20 funcionários hoje, mais de 20 colaboradores que prestam serviço. O que mudou da Vírgulas que você iniciou lá atrás para a Vírgulas de hoje? Bom, Géder, uma excelente pergunta. Em um primeiro momento, eu acho que quando a gente monta um negócio, que a gente começa a trabalhar, a gente inclui muito do nosso DNA. Né? Então, a empresa vira a cara do empreendedor porque é o DNA dele, 100% dele. Com o passar do tempo, esse DNA começa a receber outras pessoas e outras pessoas que trazem sua contribuição, suas crenças e assim por diante. E eu sempre acreditei que cultura era algo que necessitava mesmo de ser algo que fosse planejado, que fosse algo que fosse construído e não simplesmente deixa ver o que vai acontecer, deixa a vida me levar. Não, cultura é algo intencional. Então eu acredito que o somatório do DNA de diversas pessoas mais a intencionalidade fez com que a cultura da Vírgulas a transformasse em uma empresa diferenciada. Sim, eu posso falar uma empresa diferenciada. Em se tratando de cultura, quem convive conosco sabe do que eu estou falando. É uma empresa que tem características únicas, que fazem parte do meu DNA, mas que se somou a diversas outras pessoas com DNA diferentes e que fizeram muita diferença e que contribuíram muito para o crescimento. Então, a Vírgulas do passado era uma empresa que tinha o meu DNA. A Vírgulas do presente é a Vírgulas que conta com o DNA de diversas pessoas que passaram por aqui, que ainda estão aqui e pessoas que passaram por aqui e deixaram sua contribuição de maneira tão especial dentro desse legado da empresa. Então, 5 anos de Vírgulas, o resumo talvez seja esse. Ainda bem que você falou bastante, que deu tempo de eu te bater um pouquinho ali, você viu? O bicho tá pegando aqui, eu tô aqui, na hora que eu vou falando, o homem vai bater em mim, não tô aguentando. Tá descontando a raiva, Ô Luiz, eu acompanhei assim, uma mudança da Vírgulas em muito pouco tempo, né? Em 1 ano de Vírgulas eu percebi que tivemos mudança, eu acho que muito se deve ao próprio mercado que mudou. O que você enxerga de que mais aconteceu de mudança no mercado do marketing hoje? Cara, eu acredito que a inteligência artificial trouxe um cenário bem diferente pro marketing de uma maneira mais ampla, sabe, Géder? Eu acredito que as empresas estão se transformando em empresas autossuficientes daquilo que digamos, do básico do marketing. Exemplo, gerar arte, texto, vídeo. O que é simples, as empresas estão conseguindo gerar por conta própria. E aí grande parte desse mercado que antes era explorado por empresas de marketing como a minha, acabou. E aí cada empresa encontrou um novo nicho. É uma empresa que se transformou numa super produtora de vídeo, uma empresa que se transformou em uma empresa de estratégia, que é o negócio da Vírgulas. A Vírgulas hoje é uma empresa de estratégia de marketing. E a gente traça as estratégias e executa as estratégias. Não mais aquela história de traçar estratégias e beleza, até logo benção, agora se vira para produzir e colocar isso em prática. Não nesse formato. Mas o que mudou? Hoje as empresas podem ser autossuficientes em se tratando de marketing.
e no passado não era tanto assim. Cada empresa de marketing encontrou um diferencial. No nosso caso, a estratégia é algo que trouxe uma diferença muito grande, que aí somou a minha experiência, a sua experiência, a experiência de outras pessoas que aqui estão, para a gente construir o que é a Vírgulas. E essa estratégia dentro dos negócios dos nossos parceiros fez a diferença no dia a dia. E aí isso sim não tem como copiar. Isso o ChatGPT não consegue entregar. Isso a inteligência artificial não consegue, nesse momento, trazer um cenário diferente. O que a gente pode fazer é contar com a inteligência artificial principalmente para analisar cenários, para tomar decisões mais assertivas, ser orientado, por exemplo, por dados, tudo isso vai fazer muita diferença. Só que, como eu costumo dizer, a pecinha entre a cadeira e o computador precisa ter condições de criar estratégias que são viáveis para fazer com que a empresa que é parceira se transforme em protagonista. E aí, no nosso caso, o que mudou foi a Vírgula se transformou em uma empresa coadjuvante que tem o intuito de fazer com que os nossos parceiros se transformem em atores principais no cenário de mercado. Bacana demais. Nós estamos aqui jogando videogame, estava me passando pela cabeça aqui, né? É muito difícil jogar videogame e falar, né? No meu caso, eu estou fazendo só perguntas, já você está tendo que elaborar suas respostas aí de bate-pronto, porque eu não deixei você ver as perguntas antes. Então eu quero aproveitar aqui e perguntar o seguinte. Pergunta difícil não, quero jogar aí, senão... Pergunta fácil. Enquanto ele pergunta, ele bate. É complicado, Fred. Pergunta fácil para você responder e eu continuar te batendo ali, ó. O Play de Negócios hoje já bateu mais de 1 milhão de visualizações. Eu quero saber de onde que veio essa ideia de jogar videogame e falar sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre negócios. Fala pra gente. Vou te contar certinho, sem dar volta. Eu vou lembrar assim, a gente estava em obra a Vírgulas. De onde nasceu o Play de Negócios? A Vírgulas estava em obras. E aí eu trouxe um cara aqui para dentro, que foi meu primeiro convidado, que é meu parceiro do Líderes Vencedores hoje, que é o Leandro Branquinho, que teve uma loja de game. Essa foi o insight principal do nascimento do Play de Negócios. E aí ele veio para cá, a gente começou a conversar, e aí eu falei que eu queria uma empresa diferente. E aí me deu um insight, cara. O cara era o dono de uma loja de games. A gente estava conversando um novo formato de uma nova empresa, com um monte de sonho na cabeça. Aí eu bati o olho e falei, cara, já imaginou se a gente jogar game falando de negócio? Eu quero uma empresa diferente, que tem uma cultura intencional e diferente. E aí ele falou, cara, que ideia bacana. E a gente saiu para tomar um café. De lá para cá eu literalmente não deixei a ideia em momento nenhum e fui construindo essa ideia de uma maneira diferente. Fiz algumas edições sem patrocinador, meio que na raça. Detalhe, o nosso primeiro parceiro, que é a JV, João Vitor Cunha, o time do João Vitor foi nosso parceiro desde a primeira edição. Então a gente não trocou, montou uma estrutura de negócio, seguiu sem mexer em nada dessa estrutura. Fizemos os primeiros testes, né? O projeto piloto deu super certo, a audiência bacana e as pessoas tiveram muito interesse. A primeira edição eu fiz exatamente com o Leandro, que foi um cara que foi parte dessa inspiração. E as coisas começaram a acontecer. E assim que aconteceu a quinta edição, eu falei, agora chegou a hora de planejar, ter um projeto para isso, com início e fim, com propostas bem claras e que a gente pudesse trabalhar o empreendedorismo local. Aí o que é o empreendedorismo local? Eu estou falando de um universo do sul de Minas para a gente poder dar espaço para pessoas que têm trabalhos relevantes na nossa região e que muitas das vezes são ofuscados, né? Eu falo ofuscados pelo seguinte, talvez seja mais fácil eu ser fã número 1 de um empreendedor que está a milhares de quilômetros de distância do que ser fã número 1 de um cara que faz a diferença na minha comunidade. Então, eu sempre quis trazer pessoas que fazem a diferença no sul de Minas, que fazem a diferença na nossa comunidade, e assim foi desde o início e as coisas estão acontecendo nesse formato. E aí veio a ideia, a gente foi adaptando. Quando a gente apresentou o projeto, assim, eu posso falar que foi um dia muito especial, uma apresentação do projeto do Play de Negócio, a gente fez um evento mesmo, trouxe possíveis patrocinadores que se transformaram em patrocinadores. Então, aí a gente trouxe para um evento aqui, e aí diversas empresas vieram participar do evento, e algumas dessas empresas compraram a ideia de fazer parte do Play de Negócio, estão com a gente até hoje, dentre elas Colégio União, veio com o Paulo e toda a equipe que veio participar conosco do Play de Negócio, do lançamento, comprou a ideia e veio com a gente de cara. Eu lembro aí, eu não posso esquecer de citar Ronier, uma pessoa tão especial, saudoso amigo Ronier, juntamente com o Rodrigo, Flávia, a equipe da Trek Tour veio junto conosco, além deles o pessoal da Duni,
do Lidera Lab esteve conosco, o pessoal da Elegance, que também estava conosco, além do pessoal da Contabilidade de São Tomé, que foram empresas que foram essenciais para a existência do Play de Negócio. Grande parte dessas empresas continuam conosco, aí, Tractur, Colégio União, Contabilidade de São Tomé, Lidera Lab, todos eles acreditaram no projeto da Vírgulas e continuam conosco. E a ideia era, para muitos, uma bobagem. Pode colocar aí para rodar o jogo aí, Neném. Você quer selecionar? Você esqueceu que você perdeu a última ali? Você viu que eu ganhei, né? Viu? E a ideia era, gente, falar de negócios jogando game, mas valorizando os empreendedores locais. Repito, empreendedores esses que fazem a diferença na nossa comunidade, que trazem riqueza para a comunidade do sul de Minas, para Três Corações, para Varginha, para Lavras, pessoas que estão ao nosso redor que fazem diferença. Não tem nada de errado você ser fã de um empreendedor, de um cara que é referência, que está a milhares de quilômetros de você, mas é importante que você possa valorizar quem está na nossa região, que traz riqueza para você, para a nossa região. Então isso fez muita diferença e a gente trouxe muitos convidados especiais e que foram super importantes e que trouxeram muita alegria para nós e, acima de tudo, aprendizado, que puderam também contribuir para o crescimento da Vírgulas e principalmente da comunidade local. Que legal, que bom que esses empreendedores, né, abraçaram esse projeto, entenderam a importância dessa conexão, vir para a Vírgulas, né, não para jogar videogame, mas para falar de empreendedorismo, falar de negócios. E baseado nessa sua resposta, Luiz, o que você acha que vai ser do futuro do empreendedorismo com todas essas mudanças tecnológicas, inovações? O que você vê para o futuro dos negócios em relação a isso? Ótima pergunta. Eu vou falar assim de uma maneira... Eu falo muito sobre isso, né? Sempre a gente vê a inteligência artificial bombando, mas eu acho que o futuro do negócio é exatamente empresas que o coração vai bater forte. Isso vai fazer a diferença. Pode escrever aí. A empresa que de fato tratar o humano como humano vai fazer a diferença. Eu não estou dizendo para você simplesmente abrir mão da inteligência artificial. Ela vai ser base nas tomadas de decisões. Ela vai ser... vai auxiliar muito, a gente vai conseguir fazer, já auxilia, né? A gente já consegue fazer muita coisa utilizando a inspiração da inteligência artificial, mas repito, vai ser um mundo tão artificial que quem for real vai fazer muita diferença. Então, desde as relações humanas até nas tomadas de decisões, empresas que o coração bater forte serão as empresas que vão ter diferencial dentro do mercado. E aí, Luiz, trazendo para o nosso ambiente aqui do marketing, né? Como que você acha que vai ser o futuro do marketing? A humanização ela vai permanecer, mas nós estamos aí com a tecnologia, a inteligência artificial, que já é realidade, e a cada dia que passa vem coisas novas. Como que você acha que o marketing vai se comportar em relação a isso? E mais, vamos um pouco além, como que as pessoas precisam estar antenadas para que consigam vivenciar isso e não se perder? Essa é uma pergunta muito boa e eu vou tentar trazer uma inspiração que vem na minha cabeça todas as vezes que falo sobre esse cenário. Eu não vou falar de política, eu prometo, tá? Não é nenhum negócio, quem já me acompanha sabe que não é necessariamente isso. Mas existe um cenário que vai mudar muito e já vem sendo alterado a cada segundo. Mas podem escrever. Teremos um marco fundamental nessa mudança, não só no cenário de marketing. Nas próximas eleições, a gente vai começar a não saber o que é verdadeiro e o que não é. Isso vai ser de extrema preocupação. A gente não vai saber se falou, se deixou de falar, se isso é verdadeiro, se não é. A própria justiça brasileira vai ter apuros em relação a como iremos julgar isso. Isso vai trazer uma mudança de cenário de uma maneira muito significativa. E detalhe, antigamente o que mudava em 5 anos, 10 anos, hoje acontece em meses. Você perguntou a respeito da mudança do cenário do ano passado para esse ano, o que mudou e a gente vivenciou isso na prática. Eu não vou falar que mudou tudo, mas mudou muita coisa. E aí eu repito, o que vai mudar no cenário do marketing? O marketing que vai ter, de fato, o diferencial dentro desse cenário será exatamente o marketing que a gente vai conseguir comprovar veracidade. Exemplo, a pessoa vai gravar um vídeo, coloca meu avatar e pede para ele gravar. Não, peraí, quem vai gravar de maneira mais genuína será exatamente quem vai trazer um resultado mais verdadeiro. Essa característica de ser genuíno vai ser o grande diferencial. Então, isso vai fazer a diferença. Então, assim, a gente já viu diversas estruturas de negócio cada vez mais interessantes. Eu vou dar um exemplo. Franquia.
geração de conteúdo, por exemplo, de rede social de franquia. Chega tudo tão artificial que as pessoas não têm engajamento nenhum. Como que a gente consegue trazer engajamento para isso? Quando a gente transforma em um conteúdo local, que a gente consegue trazer algo verdadeiro. Pô, Luiz, mas eu trago um vídeo lindo, maravilhoso, produzido por... Assim, você bate o olho, parece um filme, parece um cinema. Perfeito. Mas qual que é a conexão que isso vai ter, por exemplo, com o próprio público-alvo? O que conecta de verdade? O que é produzido por uma produtora com algo que praticamente feito de propaganda de margarina, ou aquilo que de fato é bacana, de bom gosto, bem feito, mas que é feito de maneira real. Isso aí a gente tem comprovado na prática. Eu falo muito de conteúdo de franquia, é porque a gente vê a todos os momentos as franquias trazendo esse conteúdo muito artificial e não trazendo nenhuma identificação ou não engajando com o público-alvo. Ou seja, na minha percepção, quem vai ter o maior engajamento nesse mercado será exatamente quem fizer conteúdo genuíno, quem tiver estratégia que leve em consideração o local e as pessoas que estão ao redor. E não mais estratégias que são genéricas, feitas por todo mundo ou geradas por um prompt na internet. Então, o prompt ajuda, eu não estou falando de não utilizar, mas algumas características o prompt não traz como resultado fidedigno do que se transforma dentro dessa estratégia. Então, o real é exatamente o que for produzido por pessoas que estão analisando, de fato, números que são reais, que estão ao redor do próprio negócio. Bacana demais, Luiz. Existia um Luiz no passado e existe um Luiz no presente hoje. Se fosse para você dar um conselho para o Luiz do passado, que conselho você daria? Ô, gente, quando eu falo para vocês que as perguntas não estavam combinadas, é disso. Cara, deixa eu pensar aqui o que eu falaria. Eu acho que eu tentaria não me... ser apaixonado, continuar apaixonado igual eu sempre fui por tudo, mas que eu não acredite tanto em tudo como às vezes eu acreditei. Que eu fosse um pouco mais analítico em algumas coisas e deixasse um pouco a paixão de lado, sabe? Analisar número para tomar decisão, exemplo, tá? Formar uma equipe mais capaz de analisar dados, números, que hoje a gente tem isso, e não só ter uma equipe capaz de ter só paixão. Aliar paixão com dados é fundamental. Um bom líder precisa ser apaixonado pelo que faz, mas precisa ter condições de mensurar resultado, porque na minha visão, quem não mede, não gerencia. Então, um bom líder precisa saber fazer isso. E talvez não, eu tenho certeza que o Luiz do passado era muito o Luiz do peito e da coragem, que às vezes não analisava os números como deveria. O Luiz do presente hoje é 100% pautado por dados e números, sem deixar a paixão de lado. Que legal, Luiz, que resposta bacana. Bom, Luiz, eu queria agradecer essa oportunidade grande, né, de poder ter entrevistado você, né, e ter apanhado aqui no videogame. Vou aproveitar o finalzinho aqui para ganhar esse último jogo aí. Acho que eu ganhei uma partida, gente. Pelo menos eu não fui de zero, né? Ganhei uma partida, uma satisfação muito grande, né? Poder compartilhar não só os dias de vírgulas com você, mas poder ouvir essas histórias. Tem coisas aí que eu nem sabia, viu, gente? Então, assim, muito obrigado por participar com a gente. E eu acho que você tem que agradecer uma turma aí, né, que contribuiu para que esse projeto pudesse acontecer, ter continuado, né? Foram mais de 20 edições, se eu não me engano. Deixa aí a sua mensagem final para o pessoal. Eu tenho muito que agradecer, 20 e poucos programas que aconteceram aqui. E primeiro quem eu tenho que agradecer é a equipe Vírgulas Marketing. Eu acho que fez muita diferença. Me ajudaram em tudo, sem nenhuma exceção. Eles foram incríveis. Além deles, os convidados. A gente não teve convidados ruins, nós só tivemos convidados extraordinários. Só gente que trouxe muita contribuição para nós. Então eu só tenho que agradecer por isso. A audiência, quem acompanhou, quem deu um joinha lá nos programas, nos comentários e assim por diante, foi tudo muito especial. Os nossos patrocinadores aí, os que estão conosco até hoje, quem acreditou desde o início, Colégio União, Trek Tour, Lidera Lab, o pessoal da Contabilidade São Tomé, são todos especiais demais. E os demais patrocinadores que estiveram com a gente também no início, que eu não posso deixar de citar, o pessoal da equipe do João Vitor Cunha, sempre conosco, foram parceiros demais desde o início. E todos que de uma maneira ou de outra participaram desse cenário. Então, essa história foi construída com muito cuidado, com muito amor, e a gente não para com o Play de Negócio, porque é uma iniciativa
que a gente gosta muito e quem nos segue também acompanha e também gosta. Não posso esquecer de agradecer a mídia, que aí eu falo a mídia espontânea que nos ajudou aí, pessoal de jornais, de revistas, de portais que anunciaram o Play de Negócios, né? Que o pessoal da mídia espontânea, que eu falo espontânea, gente, que a gente não pagou nem R$1 para ter divulgação. Então, quando a gente chegou a 1 milhão de visualizações, grande parte desses portais, jornais, anunciaram esse 1 milhão de visualizações de uma maneira muito bacana. Pessoal do Diário Comércio, todos que puderam e contribuíram, que compartilharam um pouco da nossa história, fizeram a diferença para a gente chegar hoje num número bacana de episódios do Play de Negócio. Então, gratidão a todos vocês. Valeu. Valeu, Luiz, foi uma satisfação. E até a próxima. Vamos ficar aguardando a próxima edição do Play de Negócio. Gedão, valeu pela entrevista. Valeu. Não esquecer, não. Valeu. Valeu, galera. Até mais.